Uma boa noite a todos. Que a gente possa se inspirar, ser bem influenciado nas nossas ideias e com isso não atrapalhar as reflexões de hoje. Bom, o tema que foi passado para mim, que a gente pudesse expor hoje, é o tema o homem de bem, né? Então, quando nós pensamos nesse tema, nós buscamos na mente, na memória, exemplos de homem de bem, né? Homens que fazem o bem. E aí nós pensamos em buscar na vida de Jesus uma passagem que pudesse nos orientar nessa reflexão, né? O tema, o homem de bem, ele está no capítulo 17 da obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Esse capítulo, ele começa pelo seguinte, mais ou menos assim: Jesus disse aos apóstolos, na época, que se eles quisessem ser perfeitos como Deus, eles teriam que perdoar os inimigos, rezar pelos que perseguem, ter bons pensamentos por aqueles que caluniam, né? Mostrando que para a época, o ideal de perfeição ou de proximidade com perfeição, dentro dos padrões que a época poderia englobar, era não se vingar, não desejar o mal, não querer através do pensamento o mal de alguém. O capítulo também diz que, certamente, logicamente, ninguém consegue ser perfeito como Deus, né? Deus é a perfeição máxima, além das nossas capacidades intelectuais e imaginativas, né? Que temos como pensar em perfeição, né? Então o capítulo começa assim, começa dizendo que sede perfeitos como vosso Pai é também perfeito. E aí começa com perdoar os inimigos, amar ao próximo, não caluniar. Interessante que para a época, onde valia a ideia do olho por olho e dente por dente, e que Jesus veio inaugurar um novo período de amor e de fraternidade, esse é um ideal muito difícil para a época de ser concebido, porque vivíamos na época ainda da força, né, do revide, né? E ainda vivemos bastante nessa concepção, em alguns segmentos da sociedade, né, a ideia do revide, né? Do revide. E o capítulo também coloca que o homem de bem é um ser virtuoso. Um ser virtuoso que vai em busca das virtudes. O capítulo também fala quais são essas virtudes. Por exemplo, indulgência. Indulgência, nosso feijão com arroz do dia a dia, perdoar os parentes que nos fazem mal, né? Perdoar as pessoas que nos prejudicaram, que nos arruinaram financeiramente, que minaram diante da sociedade a nossa moral, a nossa imagem, né? Pessoas que nos humilharam na frente de outras pessoas. Isso é ser indulgente. Difícil, né? Talvez nem tanto quanto na época de Jesus, né? Porque nós já temos, por exemplo, exemplos de pessoas indulgentes. Por exemplo, teve um homem muito influente no século passado, que viveu na Índia, que o nome dele era Gandhi, né? Então, quando um soldado inglês, porque a Índia era colônia da Inglaterra, né? Alguns países europeus, eles dividiram o mapa em colônias, onde eles tinham sedes administrativas, né? E a Índia era a colônia da Inglaterra, o Reino Unido, nesse sentido. E aí, Gandhi, ao andar na rua, sofreu várias agressões de um soldado inglês, né? Que não revidou nenhuma vez. Teve uma atitude muito indulgente com o soldado. E aí o soldado perguntou para ele, no momento de muita ira: por que você age assim? Você não tem honra? Ele disse: não, é porque esse que está no teu peito aí na cruz, ele é o meu exemplo. Então, a indulgência, ela ainda é difícil, nós
aplicarmos o perdão e a indulgência quando nós somos feridos no nosso orgulho, na nossa moral, né? Porque nós ainda vivemos um reflexo, um atavismo mental, que é a gente morder, esbravejar e atacar quando nós nos sentimos prejudicados. Mas certamente há 3, 10 encarnações atrás, nós éramos bem piores, né? Por que a gente tem que pensar isso? Porque um dos ensinamentos de Jesus para os apóstolos era que eles deveriam sempre olhar para o alto, olhar para o horizonte, olhar para a luz que estava diante deles. Que luz era aquela? As novas ideias que ele trazia. As ideias de fraternidade, de bondade. Tanto é que um dos apóstolos, chamado Filipe, que ele já tinha uma certa idade, ele já era um homem maduro em termos de idade para a época. Um dia, caminhando com Jesus, ele disse mais ou menos assim: mas Jesus, nós temos algumas preocupações menores no dia a dia da gente. Como que a gente vai querer que as pessoas pensem num mundo de amor, de esperança, quando elas nem conseguem entender o que é isso? Elas ainda precisam de ensinamentos mais simples, mais acessíveis a elas. E Jesus, naquele dia, na convivência com o apóstolo Filipe, que era pescador, ele trouxe uma ideia para o Filipe, que o Filipe tinha que ter cuidado com os raciocínios dele, cuidado com os próprios raciocínios. O apóstolo Filipe, apesar de ser, na época, considerado um pescador, pelo que a gente tem estudado sobre ele tinha, na forma de expor as ideias dele, raciocínios muito claros e bastante convincentes. Uma capacidade argumentativa que pode arrastar muitas pessoas nas mesmas ideias, quando bem colocadas no momento certo. Nós vivemos o período das narrativas, né? Uma ideia, ela pode não ter tanta fundamentação científica, ou não tanta fundamentação baseada na realidade, ou baseada numa ideia de mundo fraterno, mas se ela é explorada e trabalhada de forma pseudológica, aparentemente lógica, onde os dados se conectam e se encadeiam, arrasta uma multidão consigo, né? A multidão que, se buscasse talvez mais sabedoria, mais afinidade com os livros, mais afinidade com o estudo, pelo estudo, talvez entenderia que algumas ideias têm no seu princípio, que é o início das ideias, um princípio que não é cristão e que não é fraterno. Então eu posso desenvolver uma argumentação muito organizada e lógica, mas o princípio carece de fraternidade, né? Então, multidões são arrastadas nessas ideias que levam à guerra, né? Às lutas fraticidas, né? À exploração, à usura, né? Existem estudos que dizem que quando eu pago mais de 40% do meu salário de aluguel, provavelmente eu vou ter algum transtorno mental, ansiedade, depressão. Por isso que em alguns países as leis não permitem que certos níveis de renda adquiram certas locações de imóveis, porque certamente vai gerar um ônus para o serviço público em termos de aluguel, de custo, né? De custo também para aquela pessoa, porque ela vai adoecer certamente, né? Existem também países onde não se pode criar loteamentos e terrenos se junto com isso a saúde pública não acompanhar esse processo. As escolas não acompanharem para terem mais matrículas para as crianças, as creches, porque senão se cria uma desorganização e uma desordem, né? Então o princípio deve sempre ser colocado para depois as coisas virem adiante. Mas isso exige uma harmonia entre os vários setores de uma sociedade, né? Mas o homem de bem está preocupado com isso, né?
Todo dia ele pensa se nas entrelinhas do pensamento dele, ele realmente quer o bem para a sociedade ou se ele está pensando em outras coisas. O homem de bem, o ser virtuoso, todos os dias, ele ao deitar no travesseiro, ele reflete: será que eu estou sendo bom para Deus? Será que eu estou sendo bom para a minha cidade? Será que eu estou usando mais álcool que gasolina? Será que eu estou comendo menos carne? Será que eu estou sendo alguém que usa o entendimento para melhorar o planeta? Nós esperamos muito um planeta de regeneração, mas não nos regeneramos muitas vezes, né? Buscamos os filmes da regeneração, mas nós não mudamos os nossos hábitos, porque é muito difícil mudar o hábito. Mais de 40% da população mundial, excetuando a Rússia e a China, acreditam numa vida após a morte. Alguns filósofos dizem que só existe um sentido em ser um ser moralmente melhor se existir um entendimento de que existe uma transcendência ou algo depois. Porque se eu não acredito em algo depois, o que vale é o aqui e agora. O que vale é a selva, né? A selva. Então, meditar sobre esses conteúdos é muito importante para nós nos tornarmos psicologicamente menos agressivos com os nossos familiares, impondo dentro de casa a selva que vive dentro de nós, que nós trazemos, a selva que nos fez sobreviver. Porque quando nós éramos ainda seres há 2.000 anos atrás, 4.000 anos atrás, se nós não carregássemos os instintos afiados na nossa conduta, nós não sobreviveríamos. Mas agora, com as luzes do Espiritismo, nós sabemos que nós nunca morremos, porque os Espíritos falam dentro das salas dos centros espíritas, eles se comunicam, eles reclamam e se culpam por uma vida mal vivida, aonde o homem de bem, na época que eles viviam, não é bem o homem de bem que nós pensamos hoje. Nós vivemos atualmente em cidades onde a longevidade é maior, que convivem de 4 a 5 gerações na mesma família. São pessoas que nasceram ou reencarnaram quando nem o telefone existia direito e que convivem com crianças de 3 anos que já apertam um aplicativo. É um choque de ideias e de valores sobre a existência que gera muita solidão nos idosos, porque às vezes eles não são valorizados nas suas conquistas. Imaginem só, fui verificar esses dias um antepassado meu, ele veio de um país chamado Luxemburgo, que na época era a Alemanha, e veio para a divisa de Blumenau com Indaial. Imagina o quanto que ele não teve que trabalhar para sobreviver. Não existia ansiedade e depressão, porque existiam outras preocupações na época. É claro que existia, mas dentro do que era possível caber na cabeça das pessoas, em termos de ideias, a época era de muito trabalho, de sobrevivência. Não se tinha espaço para isso. Mas hoje em dia, essa quinta geração que vive hoje, que ainda bebe daqueles conceitos do passado de trabalho, que é importante, convive com os adolescentes que estão sendo diagnosticados com transtorno de ansiedade, transtorno de depressão e que realmente sofrem com isso. Então é um choque de visão de mundo que muitas vezes quem está no meio, que são os pais, não sabe bem assim como fazer, como gerenciar a hora da refeição, se todos ficam calados, ou se todos conversam e aí a mesa vira uma polarização, uma disputa. Então nós vivemos num momento de muita instabilidade. E a doutrina dos espíritos, assim como outras religiões do planeta, quando ela é compreendida, e às vezes para compreender um pouco melhor, nós temos que vir na casa espírita conversar, por exemplo, com o Vlad, que é um facilitador de grupo de estudo,
para que a gente consiga adaptar o quanto a gente consegue aprender da doutrina para a nossa realidade. E isso, a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, diz que quando a espiritualidade ela vira uma forma de viver mais saudável, obviamente ela faz bem para a pessoa, né? Obviamente. Então, a Sociedade Mundial de Psiquiatria já mandou avisar os psiquiatras e as faculdades de medicina: prestem atenção à espiritualidade dos pacientes. Porque quando um médico, um psicólogo, alguém da área da saúde pergunta para alguém que está ali numa situação de ser atendido: como é que funciona? Você tem alguma crença? Como é que essa crença funciona para você? Primeira coisa, a pessoa recebe uma mensagem de que aquela pessoa está olhando para ela de forma mais completa. Segundo, se a pessoa me perguntou isso, talvez isso seja importante. Terceiro, poxa, eu não lembrava mais que isso era importante para mim. Eu não lembrava mais que isso me gerava bons hábitos, me gerava um comportamento menos voraz por consumo, por discórdia. Vivemos uma época onde temos um interesse muito grande em assistir às discórdias, assistir às polarizações, assistir às baixarias nos segmentos os mais diversos, né? Só mudar a televisão e ver, né? Nós nos alimentamos desse lixo. E todo lixo, quando se acumula, gera um suco embaixo, muito fedorento, muito tóxico. E esse consumo mental desses conteúdos da internet podem gerar doenças físicas. Não sabemos ainda direito, mas nós sabemos que o nosso pensamento reflete o quanto nós conseguimos refletir o pensamento de Deus. Pô, Ramon, de novo vem você com reflexões que não cabem para nós, porque nós não somos próximos de Deus em termos de refletir o pensamento dele. Mas Jesus é o nosso exemplo. O pensamento dele refletiu o pensamento de Deus. Por exemplo, se eu pego a luz do sol e jogo ela num espelho, se eu olhar o reflexo dessa luz, eu vou conseguir ver que ela reflete na parede. Mas se eu usar uma lente mais aprimorada, eu vou ver mais luz na parede do que o espelho refletiu, que são as micro-ondas e as ondas de ultrafrequência, frequências diferentes. Jesus conseguia captar essa inteligência superior, que é a inteligência de Deus, e transformar em ensinamentos. Poxa, mas o maior pensador que nós já tivemos falou coisas tão simples, mas tão difíceis, tão complexas no nosso dia a dia. Complexas no sentido de nós precisarmos de séculos e séculos de aprendizado e de dor e de infelicidade para a gente perceber que não vale a pena eu falar o que eu realmente penso para aquela pessoa sobre ela, quando aquilo que eu penso vai magoar ela. Porque não é a realidade, a verdade acima de tudo. A verdade não está acima de tudo. Porque para algumas pessoas, naquele momento, não é hora de ouvir a verdade. Quando um gestor político, na época de Jesus, perguntou para ele, Pôncio Pilatos, perguntou para ele assim: tu és rei? E Jesus falou assim: se eu fosse rei, existiriam pessoas lutando por mim nessa hora, eu não estaria aqui nessa situação. Ele falou: mas tu é rei? Daí ele falou: não, eu não sou rei desse mundo. Naquela hora, aquele espírito não conseguiria ouvir a verdade. Jesus não poderia explicar para ele
que ele vem de um lugar aonde o nosso comportamento, em termos de reações que nós temos quando nos ofendem, é algo assim totalmente bárbaro, a nível de pensamento nosso, eu estou dizendo, porque a nível físico nós já sabemos que a agressão, o revide, tudo isso não faz parte de uma sociedade que se candidata a fazer parte de uma sociedade de fraternidade, né? Se um pai nunca delegaria ao filho um castigo de pena de morte ou de um castigo físico, porque hoje nós sabemos pela psicologia que o bater nos filhos, o beliscar, não é construtivo para aquele indivíduo que precisa na sociedade um dia ser um ser que se coloca como um cidadão, que consegue buscar o Ministério Público, onde as leis da sociedade precisam ser aplicadas baseado nas queixas da população. Se eu trago a ferro e fogo uma criança e causo nela um medo, ela se distancia das autoridades que nos representam, até a ponto dela ter quadros de certas fobias ao estar na frente de pessoas de autoridade, onde ela soa. Então essa educação baseada no medo já se sabe que não é construtiva, mas isso não desabona todo o esforço das gerações passadas, que utilizaram desse método porque achavam que era correto. Na época talvez era, hoje em dia já não é mais. Então, se essa pedra que eu tenho, e que não muda de conceito e de valores, baseada no ensinamento dos tempos novos, se essa pedra não se modificar, eu vou ficando sozinho igual uma pedra, porque eu me torno gelado, eu me torno pouco afetivo, eu me torno alguém que as pessoas não gostam muito de estar perto, porque volta e meia eu repito conhecimentos do passado, verbalmente, que na época hoje não cabe mais. Bom, mas se construiu todo um Estado e uma sociedade baseada naquilo. Claro, parabéns, mas diante dos tempos novos e diante da evolução espiritual, nós temos que mudar no bom sentido. Vou trazer um exemplo meu, não iria trazer, mas vou trazer. Existem algumas questões dentro de nós que foram implantadas na gente, e nós achamos que não fazemos parte de alguns mundos, de alguns nichos na sociedade, de algumas situações, como por exemplo quando nós viemos de uma família de pessoas agricultoras, proletariadas, trabalhadores da indústria, nós achamos que não podemos adquirir outros tipos de conhecimento, né? Porque disseram para nós que isso vai mudar a gente, que a gente vai mudar, que a gente vai se tornar diferente, que a gente vai largar as nossas origens. E isso às vezes impede as pessoas de progredir, de sonhar, de realizar. E quando nós temos essa deficiência, somos mancos nessa questão de segurança, existem pessoas que são treinadas a nos fazer pensar que nós podemos, mas elas se utilizam de estratégias comerciais, que são ótimas, porque todo mundo tem que vender para levar dinheiro para casa, mas com o intuito de realizar uma falsa ideia em nós de que nós somos empreendedores. E aí nós empreendemos sem aprendermos nada. E aí nós se ferramos. Então, a doutrina espírita nos explica que para todos os movimentos da nossa vida eu preciso de conhecimento, eu preciso de sabedoria e bom senso. Mas a sabedoria e o bom senso, elas não andam muito lado a lado. Deveriam, mas não andam. Porque eu posso ter muita sabedoria e não ter bom senso. Por exemplo, nós falamos um dia no grupo de estudo. Eu comecei a frequentar o centro espírita. Comecei a gostar de ler sobre Jesus e me encantei. Dali a um ano, eu já nem me reconheço mais, porque
Eu estou tão diferente, eu estou tão bem, está tão bom assim, que bom. Mas chego na escola para buscar meu filho de 7 anos e as crianças se reuniram no parquinho para jogar pedra numa outra criança que sempre atirava a pedra nos outros. Naquele dia elas se juntaram para jogar pedra naquela. Eu tenho a sabedoria de que aquilo não é correto, de que eu não tenho que incentivar. Mas se eu chegar lá e dizer assim, crianças de 7 anos de idade, que atire a primeira pedra, quem nunca tirou, eu não vou conseguir aplicar a sabedoria ali. E isso é uma falta de bom senso. Isso é uma falta de aplicabilidade daquela sabedoria naquela ocasião. E existem técnicas que fazem com que a gente pense que a gente tem a sabedoria, que a gente recebe o conhecimento, mas a gente não sabe a aplicabilidade disso, porque a gente precisa começar de baixo em algumas tarefas na vida, para com o tempo a gente saber aplicar aquilo. Por isso que o texto do capítulo 17 fala da importância de alguém que tem um chefe, se subordinar a um chefe, no sentido de ser um homem de bem enquanto funcionário, mas também da importância de um chefe ou de um coordenador de equipe olhar para o funcionário e ser um homem de bem com ele. Não fazer assédio moral, que é quando nas entrelinhas nós brincamos sobre a pessoa e causamos na pessoa uma desconfiança no sentido de sermos perseguidos ou rotulados. Assédio moral é quando nós utilizamos da nossa presença para criar influências no ambiente de trabalho, onde nós criamos um clima de perseguição e de medo. Mas é claro que a pessoa insegura vai ter que usar isso para se estabelecer onde ela trabalha, porque ela não tem outras ferramentas. Então a OMS diz que para a pessoa ter saúde mental, ela também tem que saber, na sociedade, contribuir para a sociedade. Se você vier ao centro espírita e ajudar o Vlad na arrecadação de alimentos, você vai estar contribuindo. Você vai deitar a cabeça no travesseiro, melhor talvez, de saber que, poxa, você estava lá aquele dia. Você não está preocupado só em chegar ao fim de semana e fazer o teu churrasquinho e tomar a tua cerveja. Você está pensando além. Você está olhando para frente. Você está olhando para cima, para o alto e para Deus. E você vai entender que você precisa do seu bem-estar, que você preza com a sua rotina, mas também você precisa olhar para o alto um pouco. Parar de olhar no fim de semana só para aquela rotina e olhar para o alto. E o apóstolo Filipe disse isso para Jesus. Jesus, você quer fazer as pessoas olhar muito para o alto, as pessoas estão olhando muito raso ainda. E Jesus falou assim para ele, nas entrelinhas, você sabia, Felipe, que o ser humano pode se automanipular? A gente sabe que manipular os outros é influenciar. Não quer dizer que seja negativo, existe uma manipulação positiva. É quando um expositor ou alguém tenta induzir a gente a um raciocínio, né? Manipulação não é só negativa. Onde é que eu estava? E Jesus falou para ele assim, nos meandros do teu pensamento, nas curvas, né? Os meandros são aqueles rios caudalosos amazônicos, né? Que são afluentes do Rio Negro e Solimões, né? Dos meandros. Você está se perdendo, Felipe. Você está se perdendo. Então, não adianta muita sabedoria e conhecimento se eu não estou aplicando isso numa sociedade mais fraterna, sendo mais honesto com a minha consciência. Mas que padrão de honestidade que nós estamos buscando com essa fala de hoje? O padrão que cada um consegue atingir, mas sendo legítimo e verdadeiro consigo mesmo. Por exemplo, quando eu ouço coisas que doem dentro de mim, é muito importante para mim mudar de assunto. Tirar o foco da questão. Mas eu não faço de propósito. Isso é uma automanipulação. Eu afasto de mim aquela ideia incômoda
porque gera um estado de tensão dentro de mim. Eu não quero lidar com aquilo. Então o apóstolo Filipe, ele estava mais ou menos assim. Ele estava começando a dizer para Jesus que não era bem assim, que a sociedade tinha problemas ainda muito mais simples, porém complexos, e que ficar olhando para a boa nova mudando o mundo era uma coisa muito visionária. E Jesus disse assim para ele, sabe que a doutrina espírita ela é maravilhosa, porque nós podemos resgatar diálogos entre Jesus e os apóstolos. E às vezes alguns de nós irão sentir as fibras mais íntimas do coração se alegrando ou se emocionando com isso. Jesus disse assim, gente, Filipe, não te deixes subjugar por semelhantes pensamentos, ou seja, não te deixes dominar por semelhantes pensamentos. Poxa, mas pensamento dominando a gente? Existem linhas de raciocínios que nós temos dentro do nosso pensamento que nos escravizam. É indispensável instituir padrões superiores com a revelação dos cimos. Cimos no entendimento do alto, né? Então, é indispensável instituir padrões superiores diante das revelações de um mundo melhor, de um mundo de Deus. Inspirando as outras pessoas, ou os viajores da vida, e estimulando-os no quanto for necessário. Basicamente assim, poxa Felipe, eu te recrutei para ser um dos 12 que andam comigo. Selecionei os mais humildes ao redor dessa lagoa chamada Genezaré. E você vem me dizer que você não está estimulado com tudo isso? Como é que você vai influenciar os outros? Se nós não tirarmos a beleza do que eu ensinei, se você não extrair a beleza do que eu estou ensinando, Felipe, ele quis dizer para Felipe, como você vai educar o espírito que rasteja no pântano? Como você vai influenciar positivamente quem ainda quer matar? Se você não está dando para ele uma visão da luz. Mas antes de ele corrigir o Filipe, ele disse para o Filipe que o próprio Filipe estava escravo de alguns pensamentos. Então, diante disso aqui, nós sabemos que o homem virtuoso, ele deve analisar as falas que ele faz diante das pessoas que ele ama. Ele deve analisar os temas que ele resolve expor para alguém e ver se ele está de acordo com o que se espera de um homem de bem. E Jesus disse mais para ele, tá? Não vou ler tudo porque não dá. Mas Filipe antes falou assim, eu sei, Jesus, que as tuas ideias são universais, superiores, são ideias do bem, que os filósofos também falam sobre isso, mas eu acho que isso está ofuscando o povo, isso está deixando o povo meio cego. Jesus disse assim para ele, se as ideias redentoras de nossos ensinamentos são focos brilhantes de cima, reconheçamos que a mente do mundo, ou seja, que os nossos conceitos em termos de sociedade, nossos valores, estão perfeitamente habilitados a compreendê-las e materializá-las. Então, olha só, essa conversa que a gente vem fazer aqui dentro do Evangelho, aqui em cima, isso pode ser aplicado lá fora, no nosso dia a dia. Porque o Espiritismo nos traz que um espírita bom, ou se espera de um espírita, é que ele consiga aplicar lá fora o que ele vem fazer aqui, né? E aí nós mudamos aquele padrão de religiosidade que as pesquisas apontam como uma religiosidade extrínseca.
Eu sou um religioso para fora. Quando eu venho, quando eu estou aqui, quando eu estou com os meus artefatos religiosos, meus artefatos. Mas, na minha intimidade, no meu dia a dia, eu continuo sendo um ditador, um déspota, como disse algum texto. Uma estrela beneficia sempre. Fala de Jesus, né? Uma estrela beneficia sempre. Convida ao raciocínio elevado. No entanto, nunca incomoda. O Felipe estava incomodado um pouco com esse brilho. Não maldigas, pois, a luz. Não fala mal da luz, Felipe. Porque todo impedimento na edificação do reino de Deus está situado em nós mesmos. Então, quando nós começamos a ler sobre isso, achar o papo de espiritismo um pouco fora da realidade, achar esse papo de fraternidade fora do contexto, o problema está em nós. Está em nós o problema. Não está nas ideias. E a solução não está na postura do palestrante e nem do trabalhador da casa espírita. Porque ele é alguém que está tentando ser melhor. Ou que se espera, né, que esteja tentando. A solução está nas ideias. E não no passado de cada um que passa aqui. Que todos nós temos um passado de desregramentos, ignorância, pisadas em casca de banana. Por isso que a qualidade de um centro espírita não se mede pelo passado das pessoas. Se mede pela caridade que é feita. E a caridade não precisa ser num centro espírita kardecista, pode ser num centro mais umbandista, pode ser num lugar católico, né? Qualidade. Mas se mede também na capacidade que nós temos de trabalhar as ideias de Jesus em nós mesmos. Então isso não dá para medir, né? Então nós não temos condição de avaliar muito essa parte. Mas quando nós recolhemos alimento, quando nós assistimos às famílias, está aí uma pista para nós. Poxa, aquele local lá pode ser bom para mim. Eu posso encontrar pessoas que me acrescentam lá. E como é ruim perder um sábado à tarde num lugar com pessoas que não estão acrescentando muito para nós, porque nós estamos com sede de uma outra água, de um outro tangue. Nós estamos com outras vontades. Mas nós precisamos lutar com esse eu que ainda tem uma afinidade com as outras vontades, né? Então, Jesus, com a sua mansidão extrema e sua persuasão doce, ele conseguia fazer cada discípulo refletir melhor nas próprias ideias. Porque ele tinha uma capacidade de entrar e se colocar na mente do outro, que é uma capacidade muito difícil para quem tem um transtorno do espectro autista, né? O transtorno do espectro autista são pessoas, quando recebem esse diagnóstico, elas têm uma dificuldade muito grande em algumas áreas da vida dela. E uma das maiores dificuldades delas é a questão da empatia, do entender o que se passa com o outro. Por isso que elas precisam receber treinamento nesse sentido. Porque quando elas começam a receber treinamento, elas começam a se sentir melhor, porque elas conseguem fazer uma leitura melhor do outro, porque não ler o outro também faz mal para elas, elas sofrem, porque elas não têm esse entendimento, é como se existisse uma linguagem que elas não compreendem. E quem convive com alguém do espectro autista sabe que, às vezes, a reciprocidade, a capacidade de ser recíproco, de ter um olhar sobre o outro de cuidado, é boa em algumas partes e ruins em outras. Isso gera na pessoa que convive uma frustração. Mas a partir do momento que a pessoa que convive recebe treinamento para saber que o outro é uma boa pessoa, é intencionada, só que ela tem uma limitação, não uma limitação, mas uma forma diferente de ver,
Tanto é que existem muitos casos de autismo onde a pessoa tem altas habilidades em outras áreas, né? Ela fica aliviada também, porque ela vê que não é nada pessoal, não é nada de má vontade, é uma questão de diagnóstico, tratamento, de compreensão, né? Então nós estamos vivendo essa safra de reencarnações de pacientes autistas, onde nós necessariamente, olha, eu lido com mães com 2 ou 3 pacientes autistas na safrinha de filhos dela. Como é difícil para essas mães, porque para uma mãe não adoecer diante de muitos cuidados de maternagem, de cuidado, ela tem que ir colhendo dos filhos também alguns retornos, mesmo que ela tenha uma capacidade do virtuoso, que é a abnegação. Uma mãe estagia na reencarnação para se tornar uma pessoa abnegada, né? Ela faz de tudo pelos filhos, né? E ela renuncia aos próprios sonhos dela pelos filhos. Mas, quando ela tem filhos que têm um transtorno do espectro autista num nível um pouco mais dependente, ela não colhe muito a felicidade que é ver os filhos adquirindo autonomia e se sabendo virar na vida com algumas situações. Ela também vai adoecendo. Então, aqui na cidade, tem uma associação chamada Associação das Mães dos Pacientes Autistas, que lá a gente vai entender como as mães precisam de treinamento para também não adoecer junto com os seus filhos, né? Gente, estou fugindo um pouco do tempo. Então, para encerrar, olha só o que Paulo de Tarso, né, o apóstolo Paulo, escreveu para uma comunidade chamada Filipenses, né? Capítulo 4, versículo 8. Ocupai-vos com tudo o que é verdadeiro. Para a gente saber o que é verdadeiro dentro da nossa capacidade de entender a verdade, nós temos que ter referências. Se nós começamos a viver uma vida sem referenciais, nós nos perdemos. E se nós começamos a buscar referenciais que se intitulam portadores da verdade, nós também podemos nos atrapalhar bastante. Ocupai-vos com tudo o que é verdadeiro, nobre, justo, puro, amável, tudo o que é de louvável, honroso, virtuoso ou, de qualquer modo, mereça louvor. A virtude é uma disposição, uma atitude habitual e firme para fazer o bem. É importante destacar que a virtude mesmo, ela é algo que nós não enxergamos nas pessoas, porque o virtuoso, ele não deixa as virtudes dele aparecer, ele esconde elas, não de propósito, mas ele vive assim. Ele vive sem as pessoas saber que ele é virtuoso. Só que convive, sabe? Então, o virtuoso de likes e de curtidas não é virtuoso quando ele tem um comportamento que ele busca isso. Porque o virtuoso, por excelência, ele é alguém que passa despercebido. Permite, no caso a virtude, né, não só praticar atos bons, mas dar o melhor de si, com todas as suas forças sensíveis e espirituais. Então, para que eu seja virtuoso, eu não preciso ser alguém especial que faz a diferença. Eu preciso caminhar dentro dos meus limites, mas dentro do que é legítimo para mim, não num processo de autoenganação. A pessoa virtuosa tende ao bem, procura-o e escolhe-o na prática. O Jesus é a nossa referência. Mas, como Jesus não disse tudo, porque ele viveu numa época onde ele não podia dizer tudo, ele disse
que o Espiritismo daria, o complemento das ideias dele. O complemento que o Novo Testamento não consegue dar, porque tem uma linguagem muito, como é que chama mesmo? Rebuscada ou alegórica, através da exemplificação mais subjetiva. O Novo Testamento não consegue dar isso, mas ali estão as bases. E o Espiritismo então vem para trazer a chave desses conhecimentos. Gente, obrigado pela atenção de vocês. Vamos buscar então sermos mais virtuosos, buscarmos esse entendimento sobre nós mesmos, para que nós possamos ter caridade. Caridade com quem? Com nós mesmos. Por quê? Porque existem outras reencarnações que nos aguardam. Então, se eu não aplicar o perdão agora, eu vou reencarnar próximo de quem me fez mal, e eu vou me sentir muito mal perto dessa pessoa porque eu não reatei com ela. Se eu não ser caridoso com a minha próxima encarnação, se eu vivo desperdiçando, talvez vai me faltar. Se eu vivo numa zona de conforto onde eu não me sensibilizo com um mendigo que passa ali na rua, se eu vivo numa zona de conforto onde o olhar de quem vem buscar uma cesta não me toca, eu vou aprender com a próxima encarnação. O que é isso? Que é o olhar que eu espero e não tenho. Se eu vivo dentro do meu carro, sem pensar no clima, talvez um dia eu não tenha carro. E esses apontamentos que nós fazemos são primeiro para mim, né? Não para vocês. Se eu vivo dentro de uma concha que é a minha vida, e eu não paro para modificar algumas coisas acessíveis, a própria reencarnação vai me trazer um aprendizado, não como um castigo, mas como uma libertação desse mal ainda que não me faz enxergar a luz. Qual que é a luz? Contribuir com Deus na própria edificação da obra, para que eu possa ser um agente, como a OMS diz, um agente que promove mudanças na comunidade, fazendo uma comida e levando para o vizinho um prato de comida. Porque às vezes aquela conversa que ficou meio atravessada, às vezes não estender um prato de comida, aquilo já passa. Gente, boa noite, obrigado para vocês, né? Vamos agradecer a espiritualidade por essa casa, pelos trabalhadores da casa, pelos espíritos que aqui trabalham, tá? Boa noite.